E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco, conhecido por sua resiliência inabalável, mais uma vez deixou claro neste domingo que não se rende facilmente, com um emocionante empate 1-1 no clássico contra o Flamengo. A equipe, sob a liderança de Rafael Paiva, demonstrou uma garra impressionante, conseguindo transformar uma partida difícil em um desafio equilibrado. O time cruzmaltino tem se acostumado a enfrentar adversidades e a reverter situações complicadas, consolidando sua reputação como um adversário formidável. Este jogo foi mais uma prova de que o Vasco é um time que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, nunca se entrega e sempre busca lutar até o último minuto. A recente classificação do Vasco na Copa do Brasil, marcada por uma virada impressionante contra o Atlético e uma atuação valente com um jogador a menos, intensificou a esperança dos torcedores. Essas memórias de superação e sucesso recente acenderam uma chama de otimismo e confiança entre os vascaínos, criando uma atmosfera de expectativa e entusiasmo. O sentimento de que o time está pronto para enfrentar qualquer desafio se refletiu no clássico, onde até os torcedores mais céticos não puderam evitar a esperança de uma possível vitória, reforçando a crença de que o Vasco pode superar qualquer obstáculo. No embate contra o Flamengo, Rafael Paiva optou por manter a mesma formação que eliminou o Atlético, com a única alteração sendo a entrada de Jean David no lugar de Ryan. A estratégia de se proteger defensivamente e explorar os contra-ataques foi evidente desde o início. No entanto, o Vasco encontrou dificuldades para impor seu estilo de jogo. O Flamengo tomou conta do campo, e o Vasco se viu pressionado, lutando para manter a defesa organizada. Léo Jardim, o goleiro vascaíno, teve uma atuação crucial ao realizar uma defesa espetacular em uma cabeçada de Pulgar, impedindo o que poderia ter sido o primeiro gol do Flamengo e mantendo o time no jogo. À medida que o primeiro tempo avançava, o Flamengo dominava a posse de bola de forma esmagadora, alcançando 72% em comparação com os 28% do Vasco. A equipe cruzmaltina teve que se resguardar e, apesar de ter sido acuada em sua própria área, conseguiu evitar um gol adversário até o momento em que Gerson abriu o placar para o Flamengo aos 26 minutos do segundo tempo. O Vasco, que teve dificuldade em se organizar e criar jogadas ofensivas, viu Jean David, estreante no time titular, errar muitos passes e parecer desajustado. Por outro lado, Hugo Moura e Paulo Henrique brilharam em suas funções, e Sforza teve uma atuação sólida, embora quase tenha comprometido a equipe ao ser desarmado por Arrascaeta dentro da área. Após o intervalo, Paiva fez ajustes, substituindo Jean David por Ryan aos 18 minutos do segundo tempo. O Vasco voltou ao campo com uma postura ligeiramente mais ofensiva e começou a incomodar o Flamengo. No entanto, a equipe ainda estava longe de pressionar o adversário de forma consistente. Com a necessidade de reagir, o Vasco viu o Flamengo quase ampliar a vantagem com chances de Bruno Henrique e Léo Ortiz, que acertaram a trave e o travessão, respectivamente. O Flamengo finalmente conseguiu marcar o primeiro gol aos 26 minutos com Gerson, aproveitando um momento de desatenção na defesa vascaína. Com a desvantagem no placar e um adversário que havia acumulado 17 finalizações, o desafio de reagir parecia monumental. No entanto, as substituições realizadas por Paiva, com a entrada de Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues, começaram a surtir efeito. Em um rápido contra-ataque, Léo Pereira tentou cavar um pênalti, mas acabou sendo punido com um gol de empate. O Vasco avançou com velocidade, e Ryan, em uma corrida de aproximadamente 12 segundos pelo campo, encontrou Felipe Coutinho na área para marcar o gol que igualou o placar. Esse gol não apenas garantiu o empate, mas também marcou o primeiro gol de Coutinho desde seu retorno ao clube, destacando sua importância e desejo de contribuir para o sucesso do time. O empate foi um ponto valioso para o Vasco, que agora acumula 6 rodadas de invencibilidade no Brasileirão. A equipe retomou a 8ª posição na tabela e reduziu a distância para o 7º colocado, o Cruzeiro. Este resultado confirma a capacidade do Vasco de se recuperar e competir contra adversários fortes, mostrando que, mesmo diante das adversidades, a equipe continua a lutar com determinação. O jogo de ontem foi mais uma prova da força e do espírito do Vasco, que continua a impressionar sua torcida e a se firmar como uma força a ser reconhecida no campeonato. Com o apito final do emocionante clássico contra o Flamengo, o empate de 1-1 deixou a torcida do Vasco refletindo profundamente sobre o desempenho da equipe e as decisões táticas tomadas pelo técnico Rafael Paiva. O Vasco demonstrou uma resiliência e uma determinação notáveis ao lutar até o último minuto para garantir um ponto crucial, mas a grande questão é se o time poderia ter feito mais para sair com uma vitória. A atuação da equipe foi marcada por momentos de bravura e resistência, evidenciando uma defesa sólida que conseguiu segurar o ataque do Flamengo em vários momentos críticos. No entanto, também houve períodos em que o Vasco pareceu um pouco acuado e lutou para responder à pressão adversária.
Como você avalia o desempenho geral da equipe durante o jogo? A capacidade do time de se manter competitivo, mesmo quando dominado, é uma característica impressionante, mas será que o Vasco poderia ter explorado melhor suas oportunidades ou ajustado sua estratégia para evitar algumas das dificuldades enfrentadas? O técnico Rafael Paiva fez escolhas táticas que foram amplamente discutidas durante e após a partida. Ele decidiu manter a mesma formação que eliminou o Atlético na Copa do Brasil, com a única alteração sendo a entrada de Jean David no lugar de Ryan. Essa decisão parecia focada em manter uma estrutura defensiva sólida e explorar os contra-ataques ao longo do jogo. No entanto, como você vê a eficácia dessas decisões? A escolha de Paiva de manter Jean David por mais tempo, mesmo com um desempenho abaixo do esperado, foi a melhor abordagem ou seria mais benéfico ter feito uma alteração mais cedo para ajustar a dinâmica do jogo? Além disso, as substituições realizadas no segundo tempo, especialmente a entrada de Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues, tiveram o impacto desejado? Sua visão sobre essas decisões táticas pode fornecer uma perspectiva valiosa sobre se a estratégia de Paiva foi a mais adequada e se há áreas que poderiam ser melhoradas para os próximos jogos. O impacto das substituições feitas por Paiva também merece uma análise detalhada. Felipe Coutinho, que fez seu primeiro gol desde o retorno ao clube, desempenhou um papel crucial no empate, mas sua performance ao longo da partida foi consistente e produtiva? A entrada de Emerson Rodrigues também foi um ponto importante, mas como você avaliaria sua contribuição para o jogo? As mudanças táticas e as entradas dos jogadores foram fundamentais para a recuperação do time, especialmente considerando que o Vasco estava atrás no placar. No entanto, há outros aspectos do jogo que poderiam ter sido melhor explorados ou ajustados para alcançar um resultado mais positivo? Refletir sobre a eficácia das substituições e o desempenho individual dos jogadores pode oferecer insights valiosos sobre a dinâmica da partida e a abordagem do técnico. Além das questões táticas e das substituições, o resultado do jogo também levanta importantes discussões sobre o futuro do Vasco no campeonato. Com a manutenção da invencibilidade no Brasileirão e a recuperação da 8ª posição na tabela, o que você espera para os próximos jogos? O empate trouxe um alívio momentâneo e uma esperança renovada para a torcida, mas a competição continua acirrada e o Vasco precisa continuar a evoluir para subir na tabela e enfrentar os próximos adversários com confiança e determinação. Quais ajustes e melhorias você acredita que a equipe deve buscar para continuar a se destacar e superar os desafios futuros? Sua perspectiva sobre o caminho a seguir pode ajudar a moldar expectativas e estratégias para os próximos confrontos. Compartilhar suas impressões sobre o jogo e suas expectativas para o futuro da equipe é fundamental para criar uma compreensão mais profunda sobre o desempenho recente e as decisões táticas de Rafael Paiva. Seu feedback não apenas oferece uma perspectiva sobre o que funcionou bem e o que precisa ser ajustado, mas também contribui para um diálogo construtivo sobre como o Vasco pode melhorar e se destacar ainda mais no campeonato. Expresse suas opiniões e contribua para a discussão sobre como a equipe pode continuar a avançar e alcançar seus objetivos, mantendo a torcida engajada e otimista. A sua participação é essencial para apoiar o time e para construir uma visão mais clara sobre o que esperar do Vasco nos próximos jogos. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.